Prepare-se para uma jornada aterrorizante com encontros reais com o sobrenatural e histórias arrepiantes. Mergulhe em relatos verídicos de pessoas comuns que se depararam com o inexplicável. Através de entrevistas impactantes e reconstituições dramáticas, este vídeo revela momentos de puro pavor, onde o sobrenatural invade a vida cotidiana de quem menos espera. Ouça de perto as experiências de testemunhas que confrontaram entidades fantasmagóricas e fenômenos que desafiam toda a lógica, criando uma atmosfera de suspense e mistério que garantirá que você fique grudado na tela. Este vídeo é perfeito para quem se fascina por histórias de terror verdadeiras e busca por encontros sobrenaturais reais. Não perca a chance de explorar o lado mais sombrio da realidade. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias mais arrepiantes. As sombras das árvores balançavam sinistramente no exterior do hospital, uma estrutura agora em ruínas, outrora cheia de vida e agonia. O ar ao redor daquele lugar parecia mais denso, como se o próprio tempo houvesse desacelerado, incapaz de tocar os terrenos condenados onde horrores antigos permaneciam à espreita. Era ali, nas profundezas sombrias de um hospital que ninguém mais ousava visitar, que Clara, uma investigadora de fenômenos paranormais, se encontrava naquela noite silenciosa. Seu propósito? Documentar o inexplicável. Ao entrar, o silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo eco distante do vento atravessando as janelas quebradas. Cada passo que dava sobre o assoalho de madeira rangia com um som que reverberava pelos corredores vazios, aumentando a sensação de que não estava sozinha. Clara não era nova naquele tipo de cenário, já havia visitado outros lugares ditos amaldiçoados. Mas este parecia diferente. Algo ali era genuinamente errado. Ela caminhava devagar, a lanterna iluminando antigos quartos de hospital, onde leitos enferrujados e cadeiras quebradas se tornavam testemunhas de um passado sombrio. Cartazes rasgados nas paredes ainda mostravam orientações para prevenir doenças, como um lembrete de tempos já distantes. Havia uma frieza no ar que não vinha apenas da temperatura. O medo estava embutido no próprio ambiente. Enquanto Clara avançava mais fundo no edifício, uma sensação gélida tomou conta dela. Não era o frio natural, mas uma presença. Algo invisível e intangível estava ali com ela. Seus instintos gritavam para sair, mas seu fascínio pelo desconhecido a mantinha no lugar. Ela continuou em frente, atraída por um corredor mais estreito, onde a escuridão parecia quase sólida. Então, aconteceu. O primeiro sinal foi um leve sussurro, algo inaudível para qualquer ouvido comum, mas perfeitamente claro para Clara. A princípio, ela achou que fosse o vento, mas logo se deu conta de que o som vinha de dentro do prédio. Movendo-se lentamente, ela seguiu os sussurros até uma sala no fim do corredor. Quando entrou, a luz de sua lanterna vacilou, piscando em intervalos irregulares. E foi nesse momento que ela viu. No canto da sala, uma figura indistinta pairava, quase como uma névoa densa que se movia com uma fluidez antinatural. Não havia rosto, apenas uma silhueta humana que exalava uma escuridão ainda mais profunda que a própria noite. O ar ao redor daquela entidade parecia vibrar com uma energia maligna, uma presença ancestral que transcendia o tempo. Clara ficou congelada, incapaz de reagir. Seus olhos se fixaram naquela figura, e um terror ancestral, algo primordial e visceral, tomou conta dela. Sem aviso, a figura avançou rapidamente em sua direção, atravessando a sala em uma velocidade impossível. Clara tropeçou para trás, o coração disparado, a lanterna caindo de suas mãos enquanto ela tentava processar o que estava diante dela. No entanto, antes que pudesse reagir, a entidade desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando-a sozinha, ofegante, no centro do quarto sombrio. Algo terrível havia se manifestado naquela noite. E Clara, agora mais do que nunca, sabia que aquela não seria sua última visita a um hospital abandonado. O hospital se erguia diante de mim, uma sombra retorcida de sua antiga glória, seus muros rachados testemunhando os horrores do tempo. O vento uivava, trazendo consigo sussurros distantes que pareciam sair das profundezas da própria terra. O crepúsculo se misturava à neblina densa que se agarrava ao prédio, obscurecendo as janelas sujas, como se a própria natureza desejasse esconder o que se passava lá dentro.
Os rumores sobre o hospital eram numerosos, quase incontáveis. Alguns diziam que ali, espíritos de almas atormentadas vagavam pelos corredores, outros afirmavam que uma presença mais sombria residia nas entranhas daquele lugar esquecido por Deus. Mas o que ouvi na pequena vila próxima me deixou inquieto. Falavam de uma entidade que não pertencia a este mundo, uma força do mal que drena a essência vital de qualquer um que ousasse entrar. Quando finalmente cruzei o limiar da porta, fui envolvido por um silêncio mortal. O som dos meus passos ecoava pelas paredes, mas logo se dissipava em um vazio avassalador. No entanto, havia algo mais, algo que pairava no ar, uma presença invisível que me observava. A frieza do ambiente parecia cortar a carne, e senti que cada respiração era sugada para longe de mim. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado surgiu quando alcancei a sala de operações. As portas estavam semi-abertas, os antigos instrumentos médicos cobertos por uma camada de poeira espessa. Mas, entre eles, uma luz fraca cintilava, como se fosse gerada por uma força invisível. À medida que me aproximava, percebi que não era uma luz comum, mas um brilho etéreo, quase sobrenatural. E então o vi. A princípio, parecia apenas uma sombra. Uma mancha escura, imóvel, na extremidade do corredor. No entanto, a sensação de opressão em meu peito aumentava a cada segundo que olhava para aquela silhueta. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado forma e estivesse me encarando. E foi aí que percebi que aquilo estava se movendo em minha direção. O tempo parecia ter parado, ou talvez fosse o próprio ar ao meu redor que havia se tornado pesado, impenetrável. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se uma mão invisível me segurasse no lugar. A entidade não caminhava, ela deslizava. Seus contornos eram vagos, como se o mundo real não fosse capaz de contê-la por completo. Quando finalmente parou a poucos metros de mim, um som terrível encheu o ar, um chiado, como de 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo. Não entendi as palavras, mas senti que aquilo não era humano. Uma onda de frio percorreu minha espinha quando a sombra estendeu o que parecia ser um braço em minha direção. O medo, puro e visceral, tomou conta de mim, e naquele momento percebi, eu não estava enfrentando um espírito comum, mas algo muito mais antigo, muito mais maligno. A chuva caía implacável naquela noite, enquanto um trovão distante ecoava pelas colinas. O vento uivava, sacudindo as janelas da pequena casa onde a segunda testemunha, um homem de meia-idade chamado Joaquim, repousava inquieto em sua cama. O silêncio era quebrado apenas pelo pingar constante das gotas de água que escorriam pelo telhado, criando uma melodia sombria e implacável. Mas algo além da tempestade perturbava o sono de Joaquim. Às 3 da manhã, o telefone antigo ao lado de sua cama tocou com uma estridência que perfurou a tranquilidade. Joaquim, drogue e desorientado, estendeu a mão para atender, sentindo uma estranha apreensão antes mesmo de ouvir a voz do outro lado. O silêncio do outro lado da linha durou o que pareceram minutos eternos, até que uma respiração pesada e rouca se fez ouvir. "Venha, rápido", sussurrou uma voz feminina, quebradiça, quase apagada. Sem questionar, como se um instinto primitivo guiasse, Joaquim se levantou e vestiu seu casaco. A estrada que levava ao antigo hospital ficava a poucos quilômetros de sua casa, mas a caminhada, debaixo de chuva e ventania, parecia interminável. Cada passo o levava mais fundo para dentro de uma escuridão que se apertava ao redor dele, quase como uma entidade viva. O som de galhos quebrando no chão encharcado era abafado pela tempestade, mas Joaquim mal notava. Algo maior o chamava. Quando finalmente avistou o hospital, a visão que o esperava era aterradora. Uma única luz piscava fraca de uma janela no segundo andar, banhando a construção decadente em um brilho espectral. Ao redor, a natureza parecia ter abandonado o lugar, como se até mesmo os animais evitassem aquele terreno amaldiçoado. Os portões estavam entreabertos, rangendo suavemente com o vento, como se o convidassem a entrar. Ele hesitou por um breve momento, mas o sussurro da voz ao telefone parecia puxá-lo inexoravelmente para dentro. Ao cruzar a entrada, sentiu uma mudança imediata na atmosfera. O calor abafado da tempestade se dissipou, substituído por um frio antinatural que arrepiava sua pele.
As paredes do hospital pareciam mais estreitas do que deveria ser possível, como se o próprio espaço fosse distorcido pelo tempo e pelo terror acumulado ao longo dos anos. Os corredores eram longos e serpenteantes, e o som de seus passos ecoava de forma errática, como se as próprias paredes sussurrassem segredos inomináveis. De repente, uma porta ao fundo do corredor abriu-se com um estalo. Joaquim parou, seus olhos fixos na escuridão além da moldura da porta. Dentro daquele cômodo, uma sombra se movia. Ele se aproximou lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. Quando finalmente alcançou a porta, um cheiro pútrido, de morte e decadência, o envolveu. Dentro do quarto, à luz fraca de uma lâmpada oscilante, ele viu uma mulher sentada na cama, sua pele pálida como mármore, os olhos vazios, fitando o vazio. Ela virou a cabeça lentamente para encará-lo, e, naquele momento, Joaquim soube que algo terrível havia sido libertado. E que ele estava agora, irremediavelmente, envolvido. Joaquim saiu do quarto daquela mulher espectral, o coração disparado como uma locomotiva descontrolada. O cheiro da morte ainda pairava no ar, e ele sentia o peso daquela presença inumana atrás de si, como se estivesse sendo seguido por algo invisível, mas palpável. Ele não podia parar agora, mesmo que o instinto o empurrasse para a fuga. Algo guiava, uma força desconhecida que o obrigava a seguir em frente, mais fundo naquela prisão de tijolos e lembranças perdidas. Os corredores do hospital, antes desmoronados e abandonados, pareciam agora diferentes. As paredes, cobertas por anos de poeira e mofo, começaram a revelar algo mais antigo, algo gravado há muito tempo. Desenhos estranhos, símbolos grotescos que não pertenciam a nenhuma cultura que ele conhecesse, decoravam as superfícies, e o ar parecia vibrar com uma energia insidiosa. A cada passo, as sombras nas paredes se contorciam, quase vivas, formando figuras que dançavam e sussurravam no limite da percepção de Joaquim. À frente, ele avistou uma escadaria que descia até as profundezas do hospital, para áreas que ele jamais ouvirá falar. Não havia registros de um subsolo, nem plantas que mostrassem o que estava abaixo. E, ainda assim, a entrada para o que parecia ser uma câmara oculta estava lá, esperando. Ele desceu lentamente, cada degrau ecoando como uma batida de tambor, cada vez mais profundo no ventre da terra. O ar ficou mais denso, e a sensação de sufocamento se intensificou enquanto ele caminhava. Finalmente, ao chegar ao fundo da escada, uma porta enorme e ornamentada se revelou diante dele. Feita de ferro envelhecido, suas dobradiças cobertas de musgo, a porta exalava uma presença maligna. No centro, havia um símbolo que Joaquim reconheceu vagamente dos corredores anteriores, mas aqui parecia estar mais detalhado, mais vivo. Tomando coragem, ele empurrou a porta com força, e esta se abriu com um gemido agourento. O que ele viu dentro foi um choque para seus sentidos. Um salão imenso, repleto de velas negras, que queimavam com uma chama vacilante, iluminando parcialmente o ambiente. No centro do cômodo havia um altar esculpido em pedra, grotesco e distorcido, com marcas de rituais passados. Sobre ele, descansava algo que não podia ser definido como humano e uma figura grotesca, enrolada em faixas antigas e envolta em um manto de sombras. A entidade não se movia, mas sua presença era esmagadora. Joaquim sentia o peso de seus olhos invisíveis sobre ele, como se estivesse sendo avaliado por algo muito além de sua compreensão. Ao redor da sala, as sombras nas paredes se agitavam mais rápido, formando uma espécie de dança macabra. Foi então que ele viu, e nas laterais do salão, em nichos de pedra, corpos enfileirados, mumificados pelo tempo, como que preservados para algum propósito sombrio. Joaquim se aproximou de um deles, e com um arrepio, reconheceu um rosto. Era a mulher do quarto de cima, agora em sua verdadeira forma, e um cadáver antigo, preservado em rituais proibidos. Um sussurro cortou o ar, como uma lâmina fria no ouvido de Joaquim. Você não deveria ter vindo até aqui. A voz não era humana, era algo mais profundo, mais velho. O chão começou a tremer sob seus pés, e a figura no altar mexeu-se ligeiramente, como se estivesse despertando de um sono milenar. Joaquim sabia que precisava fugir, mas as sombras agora cercavam o altar, e os corpos mumificados pareciam se mover nas profundezas das paredes. Ele estava preso,
no centro de um ritual que estava prestes a ser completado, e ele era a chave. Joaquim ficou paralisado, o medo percorrendo cada fibra de seu corpo enquanto a sala parecia pulsar com vida própria. As sombras que dançavam nas paredes agora estavam cada vez mais densas, quase palpáveis. A entidade no altar, antes imóvel, agora começava a se erguer lentamente, como se o peso dos séculos que havia dormido estivesse sendo sacudido. O ar ficou sufocante, e o sussurro das vozes desconhecidas preenchia a sala, ecoando em todas as direções. Joaquim sentiu sua mente vacilar diante da loucura iminente. As figuras mumificadas ao redor do salão estavam, agora, claramente se mexendo, os corpos enrijecidos pelo tempo assumindo uma postura aterradora. Era como se estivessem sendo despertados de um sono ancestral, prontos para cumprir um propósito terrível. No altar, a figura envolta em sombras levantou-se por completo, seus olhos brilhando com um mal indescritível. Seus movimentos eram lentos, mas havia uma força inegável em cada passo, como se a própria terra tremesse sob seu comando. Era uma entidade que pertencia a um tempo esquecido, a um reino onde as leis do mundo mortal não se aplicavam. As velas negras ao redor do altar começaram a arder com mais intensidade, e Joaquim sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo sugado para o centro daquele ritual profano. Um grito silencioso emergiu em sua garganta, mas ele estava mudo, incapaz de lutar contra o que estava por vir. As sombras que cercavam o altar agora estavam claramente delineadas, tomando formas grotescas e familiares ao mesmo tempo. Eram figuras humanas, distorcidas pelo tempo e pelo mal, e suas mãos esqueléticas se estendiam em direção a Joaquim, como se o convidassem a se juntar a elas naquele abismo sombrio. Uma figura, mais próxima do que as outras, saiu das sombras e se revelou por completo. Joaquim quase desmaiou ao ver o rosto daquela mulher. Era a mulher do hospital, aquela figura espectral que ele havia encontrado momentos antes. Mas agora, ela estava completamente diferente, em sua pele era cinzenta como cera, os olhos vazios, e a boca se contorcia em um sorriso macabro. Ela se aproximou mais, seus dedos longos e frios tocando o ombro de Joaquim, e ele sentiu como se seu corpo inteiro estivesse sendo drenado de toda a energia. A entidade no altar ergueu uma mão, e o silêncio se instalou. As sombras pararam de se mover, as velas deixaram de tremular, e até o ar parecia congelado. Com uma voz que parecia vir de um tempo antes da criação do mundo, a entidade falou, sua voz reverberando nas profundezas da mente de Joaquim. Você é o escolhido, e aquele que nos libertará. Joaquim tentou recuar, mas era impossível. Algo mantinha preso no lugar, suas pernas pesadas como chumbo, seus pensamentos confusos e embaralhados. Ele sabia, no fundo de sua alma, que não havia escapatória. O ritual estava prestes a ser completado, e ele era o sacrifício. Com um gesto lento, a entidade estendeu a mão em direção ao peito de Joaquim, e ele sentiu uma dor lancinante atravessar seu corpo. Era como se suas entranhas estivessem sendo arrancadas, uma a uma, e sua consciência fosse sugada para o abismo de onde aquelas sombras tinham vindo. O salão inteiro começou a tremer violentamente, como se o próprio espaço-tempo estivesse se desfazendo ao redor deles. As figuras nas paredes, aquelas múmias macabras, começaram a cair no chão, uma a uma, suas vozes se unindo em um coro grotesco. A entidade no altar finalmente revelou seu rosto, em um horror indescritível, além da compreensão humana. Joaquim gritou, um grito que ecoou nas profundezas do hospital, mas não havia ninguém para ouvi-lo. O grito de Joaquim ecoou pelo hospital, atravessando as paredes deterioradas e se dissipando na noite. Ele estava preso, congelado em um pesadelo onde o tempo não fluía da maneira usual. As sombras ao redor agora pulsavam, como se o próprio mal do lugar tivesse despertado completamente. A entidade no altar estava próxima, seus olhos vazios fixos nele, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era palpável. Joaquim sentiu uma dor aguda se intensificar no peito. O toque da entidade estava consumindo sua energia vital, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo drenada. As sombras ao redor, agora mais definidas e monstruosas, começaram a se mover em uma espécie de dança macabra, girando ao redor dele. O som que emanava delas era um murmúrio, palavras indecifráveis de uma língua esquecida.
Elas não pareciam apenas observar, mas torcer para que o ritual chegasse ao seu fim. Em um impulso desesperado, Joaquim tentou gritar novamente, mas sua voz falhou. Seu corpo não respondia mais aos seus comandos, como se estivesse sendo lentamente absorvido por aquele ambiente maligno. Ele se lembrou de cada detalhe de sua vida até aquele momento, mas era como se tudo estivesse desaparecendo diante de seus olhos. A entidade no altar moveu sua mão outra vez, e Joaquim sentiu um puxão violento dentro de si. Uma luz fraca, quase invisível, emergiu de seu peito, sendo sugada pela criatura. Era sua essência, sua própria alma sendo arrancada para alimentar aquela coisa antiga, um mal que havia sido selado ali há tempos imemoriais. A dor era insuportável, mas em meio ao desespero, Joaquim viu algo se mover ao longe. Era uma figura, indistinta à primeira vista, mas à medida que se aproximava, ele percebeu que era a mesma mulher espectral que o havia atraído até ali. Seu rosto estava distorcido, uma mistura de piedade e desespero. Ela murmurou algo inaudível, e, por um breve momento, Joaquim sentiu que ela estava tentando alertá-lo, como se fosse um último aviso. Mas era tarde demais. Com um gesto final, a entidade puxou toda a luz que restava dentro de Joaquim. Sua visão se apagou, sua mente mergulhou na escuridão, e o silêncio tomou conta de tudo. Ele não era mais uma pessoa, não era mais Joaquim. Seu corpo, vazio, agora fazia parte daquelas sombras que haviam dançado ao redor do altar. A última coisa que ele sentiu foi o frio intenso das mãos da entidade em seu peito. No exterior, a noite avançava como qualquer outra. O hospital abandonado permanecia imóvel, sua aparência decadente escondendo o horror que havia consumido Joaquim. Ninguém jamais saberia o que aconteceu ali, pois ele se tornaria mais uma alma perdida naquele lugar amaldiçoado, uma história que seria contada apenas em sussurros nas noites mais escuras. A entidade, satisfeita, recuou para as sombras, adormecendo mais uma vez, à espera de seu próximo sacrifício. Uau! O que você acabou de testemunhar é o tipo de encontro que desafia toda lógica e razão. Esse hospital abandonado esconde segredos que nem todos estão prontos para enfrentar. Se o seu coração ainda está acelerado e você está em busca de mais histórias arrepiantes como essa, não vá embora ainda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas investigações aterrorizantes e mistérios sobrenaturais. Junte-se à nossa comunidade e fique por dentro de todos os detalhes de histórias que vão te deixar sem dormir. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram uma boa dose de terror. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.